Olá pessoal, graça e paz a todos. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Em nossos últimos encontros, temos tido a oportunidade de conhecer mais e melhor o Deus a quem servimos. Sabemos que o Senhor é único e eterno. Não há outro qualquer que se compare a Ele. Não há limites para o seu poder e para a sua presença. Ele é conhecedor de todas as coisas, até aquelas que ainda não aconteceram ou as que nunca acontecerão. Mesmo sendo assim soberano, o Senhor escolheu revelar-se a pessoas imperfeitas e limitadas como eu e você, porque Ele também é um Deus de amor, paciente, santo e justo, e é sobre sua justiça que nós iremos falar hoje. Ele é perfeitamente justo, não há qualquer injustiça em Deus ou em seus feitos, pois Ele é plenamente correto e íntegro. O próprio Deus é o padrão final do que é justo e certo, e Ele sempre age de acordo com esse padrão. Sendo inteiramente justo, Deus manifesta sua justiça em seu governo do mundo, impondo regras às criaturas de acordo com a sua moral e com a retidão de sua vontade. Ele aplica sua lei de forma justa e imparcial, recompensando o justo e punindo o injusto, pois Ele também é um Deus galardoador, como nós vimos anteriormente. A justiça divina exige que o pecado seja punido, pois se não fosse assim, então não haveria justiça. Mas, como explica o teólogo Louis Berkhof, as recompensas que Deus concede às suas criaturas são frutos da sua graça e resultam de uma relação pactual estabelecida por Ele. Sendo assim, não há nenhuma inconsistência entre o amor e a justiça de Deus. Aliás, a justiça de Deus é expressa em seu amor, bem como o amor de Deus é expresso em sua justiça. Isso fica claro quando nós olhamos para Cristo, expressão mais clara tanto do amor quanto da justiça de Deus, como o apóstolo Paulo ensina em sua carta aos Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Evangelho é uma das palavras mais utilizadas entre os cristãos e significa boas novas ou boas notícias. Paulo fala que é pelo Evangelho que somos salvos, pois o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse Evangelho de Jesus é o próprio poder de Deus, que revela a sua justiça e conduz à salvação todos aqueles que creem. Isso é graça, ou seja, é um presente de Deus e é recebida mediante a fé. Quando eu creio em quem Jesus é e no que Ele fez por amor a mim, a palavra de Deus afirma que eu sou justificado no tribunal de Deus. A justificação é a imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Essa justiça é baseada na obediência de Cristo. Assim, a justificação pela fé não ocorre sobre a base das próprias obras daquele que é justificado, mas das obras de Cristo. Não é o que nós fazemos, mas o que Cristo fez por nós. A própria natureza revela um Deus grandioso e bondoso. A chuva branda e as terras férteis proporcionam aos seres humanos todas as variedades de alimentos deliciosos e que nós precisamos. Deus é bom, mesmo com todas as evidências presentes na criação, há quem se recuse a reconhecer seu Criador. Decidem não adorá-lo ou não glorificá-lo como Deus. Esses, segundo Paulo, são indesculpáveis e suas práticas provocam a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Entre obedecer a Deus e praticar a iniquidade, o homem sempre escolherá o mal,
pois isso faz parte da nossa natureza corrompida. Impureza sempre gera mais impureza. Por isso, o Senhor entrega aos homens as consequências daquilo que eles escolheram para si mesmo. Quando os homens escolhem um modo maligno de viver, também escolhem as suas consequências, que essa maneira de viver produz. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. O que podemos esperar de uma mente que retira Deus do seu conhecimento? Anarquia e caos, não é mesmo? Se você ler em sua Bíblia os versos seguintes, verá o retrato de uma mente em desarmonia com ela mesma e com o próximo. Mas lembre-se de que as pessoas aqui descritas tiveram oportunidade de conhecer os atributos de Deus. Mais ainda, elas sabiam que a morte era a penalidade para o mal. Mesmo assim, além de pecarem com prazer, também aplaudem os outros que pecam. Que triste cena. Mas vejam, devemos ter todo o cuidado para não julgar alguém e assim incorrermos em erros parecidos. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós todos temos as mesmas inclinações para as coisas erradas. O que precisamos é não perder de vista a cruz. Só não somos consumidos porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Somos salvos por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e por ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Como Deus julga? Ele julga com justiça, segundo as obras de cada pessoa e a partir do que cada um conhece. A justiça de Deus jamais deve ser um motivo de descontentamento para os crentes, mas um motivo de conforto e gratidão. Se Deus não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele e não haveria qualquer esperança de que o bem triunfará por toda a eternidade. Mas a boa notícia é que Deus é perfeitamente reto e todos os seus caminhos são justos. Então, louvemos ao Senhor todos os dias por sua justiça perfeita e que jamais esqueçamos que a vontade de Deus para nós é que também sejamos justos. Muito bem, pessoal. Obrigado por sua companhia. Eu tenho uma ótima notícia para você. Em outubro, nossas aulas presenciais estarão de volta. Claro que a pandemia ainda não acabou, mas os números de contaminados são cada vez menores. Então, sem descuidar das medidas de segurança sanitária, nós ofereceremos algumas classes para adolescentes, jovens e adultos aos domingos pela manhã, como de praxe. A internet nos ajuda e nos ajudou muito e foi uma grande ferramenta durante a pandemia para que nós pudéssemos continuar a estudar a Bíblia. Mas nada como olho no olho, não é mesmo? Fique atento às informações que iremos divulgar nos próximos dias, ok? Que o Senhor Jesus, em sua justiça, te abençoe e te guarde. Uma excelente semana para todos. Até a próxima, pessoal!